aula nós vamos falar sobre o mapping. O que seria o mapping? É o mapeamento do olhar, a maneira correta de usarmos as numerações dos fios na hora da acoplagem. Então, se o mapping escolhido para a cliente não for o correto, ao invés da gente ajudar a embelezar o olhar dela, nós vamos acabar modificando esse olhar e, inclusive, piorando, né? Por exemplo, se a cliente tiver olhos muito estalados, né, olhos grandes, e a gente utilizar um mapping muito conhecido chamado boneca, que ele é usado para abrir o olhar, então acaba que essa cliente vai ficar com um olhar assustado, mais aberto do que ele já é. Então, o mapeamento do olhar é uma das partes mais importantes. Essa avaliação vai fazer toda a diferença no resultado final da extensão de cílios. E o que a gente deve levar em consideração ao escolher o melhor mapeamento? O formato dos olhos da sua cliente. É importante também avaliar o estilo da sua cliente. Se ela é mais extravagante, se ela é mais reservada. Isso também vai te ajudar a definir o mapeamento correto. Com o planejamento do estilo de extensão a ser utilizado, você será capaz de mudar um olhar e dar à sua cliente a extensão ideal para as características físicas dela. Agora nós vamos falar então os 3 principais mapeamentos e aquele que é o mais coringa, que vai ficar de acordo, vai ficar harmonioso em qualquer formato de olhar. Vamos começar pelo mapeamento chamado gatinho. Ele é um design muito comum e também muito pedido, porém a gente tem que ter um pouco de cautela ao usar este mapeamento, pois o intuito deste mapeamento é alongar o olhar. O mapeamento de gatinho, ele consiste em iniciar com as menores numerações e finalizar com o tamanho maior que nós vamos utilizar. Então, o cuidado que eu digo para ter nesse momento é que se a sua cliente tiver olhos afastados e você usar o mapeamento gatinho, você vai dar a impressão desses olhos estarem mais afastados ainda. Agora, se a sua cliente tem os olhos mais próximos, né? Esse mapeamento seria o ideal, porque vai alongar o olhar. Então, em geral, o que o mapeamento de gatinho oferece? Mais alongamento ao olhar. O segundo mapeamento muito tradicional e conhecido é o mapping boneca. É aquele que vai trazer amplitude ao olhar, vai abrir o olhar. As numerações maiores vão se concentrar no ponto central dos olhos. Então esse mapeamento, ele é muito indicado para aquelas pessoas que possuem um olhar mais fechado, olhos pequenos, por exemplo, as orientais. Caso você for usar esse mapeamento em olhos estalados, lembre-se que eles ainda vão ficar mais estalados. Então, para usar o mapeamento de boneca, lembre-se que você vai estar trazendo mais abertura para este olhar. Agora falando sobre o mapping mais coringa, que é chamado mapping esquilo, que ele pode ser utilizado na maioria dos olhos, dos formatos, né, diferentes formatos, tanto olhos mais fechadinhos, naqueles olhos mais estalados, porque o efeito dele não vai ser de alongar e também não será de ampliar esse olhar, mas sim manter um olhar natural, porque nós vamos utilizar as maiores curvaturas a partir do quadrante do ponto central, mais ou menos até o ponto alto da sobrancelha. Mas isso nós vamos aprender na prática como fazer e perceber que não tem mistério nenhum.